Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre a produção energética brasileira. O desenvolvimento econômico de um país depende de investimentos ligados à infraestrutura de energia do país. Diversos parâmetros são necessários para compreender essa questão energética, como a oferta, o consumo e a produção de energia. No início do século XX, usávamos a lenha como principal fonte energética. Além disso, as cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, usavam óleo de baleia nos lampiões das ruas. A gente utilizava também o carvão vegetal. Então eram fontes extremamente poluidoras de energia que a gente utilizava naquele período. Ao longo do século XX, essa produção energética melhorou muito, avançou muito. Por quê? Ao longo desse século, a gente teve também um desenvolvimento industrial. E para ter esse desenvolvimento industrial, a gente precisa também de um avanço energético. Então, para isso, foram instaladas hidrelétricas e começou a se explorar também o petróleo, que deu origem aí às fontes energéticas mais utilizadas nos nossos veículos atualmente. 70% da energia brasileira é usada pelas indústrias e pelo setor de transportes. O setor doméstico corresponde a menos de 10% desse percentual, sendo que 41% da oferta da energia brasileira provém de fontes renováveis. Se ao longo do século XX a gente cresceu em desenvolvimento energético, construindo hidrelétricas e investindo no setor petroquímico, hoje o Brasil tem investido mais na área de recursos energéticos renováveis, como biocombustíveis, energia solar, energia eólica, além de ampliar sua matriz hidrelétrica também. Vamos dividir essa aula sobre energia no Brasil em duas partes. Nessa primeira falaremos de hidrelétricas e, numa parte 2, falaremos sobre os outros ramos energéticos que o Brasil possui. A energia hídrica, usada principalmente para se fazer energia elétrica aqui no Brasil, é amplamente utilizada. Por que o Brasil utiliza bastante essa fonte de energia? Por causa das condições ambientais favoráveis que o nosso país possui. A gente possui um clima tropical, o que confere um índice pluviométrico muito alto, ou seja, muitas chuvas durante o ano. Isso faz com que surjam muitos rios. A gente tem uma quantidade enorme de rios aqui no território brasileiro e esses rios eles são caudalosos, têm muita água. Além disso, o relevo de boa parte do Brasil é planalto, ou seja, nossos rios são caudalosos, ficam cheios o ano todo e o relevo de planalto facilita a construção de barragens de hidrelétricas. Assim, a gente investiu bastante nesse setor renovável. A maior parte das usinas hidrelétricas no Brasil estão situadas na região Centro-Sul. Isso foi feito ao longo do século XX porque a maior parte das indústrias, a maior parte das grandes cidades estavam aqui. Porém, ao longo do final do século XX, muitas indústrias começaram a migrar para o interior do país. E também o agronegócio se concentrou na região centro-oeste. Portanto, as principais hidrelétricas começaram a migrar também para essa região. Ou seja, o eixo energético de concentração das hidrelétricas no Brasil mudou da região sudeste e encaminhou mais para a região central do Brasil. Porém, ainda mantendo foco aqui na região centro-sul. A gente tem milhares de hidrelétricas, desde pequenas centrais até grandes empreendimentos, como a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica brasileira, é uma hidrelétrica binacional. Ela já chegou a gerar 103 milhões de megawatts em 2016. Algumas hidrelétricas no Brasil, porém, são polêmicas. Por quê? Elas alagam uma área muito grande e geram uma quantidade pequena de energia, que é o caso da usina de Belo Monte, no estado do Pará. Ela tem uma área alagada muito grande, inundou uma grande área de floresta, porém o rio Xingu, que é o rio que abastece essa usina, ele é muito irregular, ou seja, tem épocas do ano que a usina não consegue trabalhar com a sua capacidade máxima. Para vocês terem ideia, a capacidade instalada de Belo Monte é de 11 mil megawatts, sendo que ela efetivamente produz 4.500. Tiveram alguns períodos que as suas turbinas tiveram que ser desligadas, porque a quantidade de água disponível não era suficiente para fazê-la funcionar. Ou seja, é um empreendimento que teve um custo ambiental muito alto em cima de uma produção energética baixa. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Na outra parte, a gente vai falar sobre os outros ramos energéticos do Brasil.
tá bom? Eu vou deixar no card aqui do lado a indicação desse vídeo. Então, abraços e até a próxima!